Olá, muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso episódio de hoje do Saúde Justa. Olha só, tô com um convidado aqui especialíssimo, doutor Ulicélio. Chega cá, dá a mãozinha, doutor. Muito bem-vindo, viu? Obrigado, Priscila, foi um prazer. É um prazer estar aqui com você, compartilhando conhecimento. A gente agradece muito sua presença aqui, viu, doutor? A gente sabe da agenda dele muito concorrida. Doutor Ulicélio é neurocirurgião, especialista em coluna. Gente, e antes da gente começar aqui o videocast, estávamos conversando sobre as questões da coluna, sobre as implicações da nossa rotina na saúde da nossa coluna. E a gente vai continuar esse bate-papo agora para que todo mundo possa compartilhar junto com a gente. A primeira questão, doutor, é que às vezes a gente não associa que alguma questão na coluna deve ser tratada por um neurocirurgião. E a minha primeira pergunta justamente é essa. Como é que um neurocirurgião, que é a sua especialidade, vai atuar no tratamento das doenças relacionadas à coluna? Perfeito, Priscila. Isso é uma dúvida muito comum dos pacientes que chegam lá no consultório, né? Na verdade, a especialidade cirurgia da coluna é uma área de atuação em comum. Na medicina tem várias áreas de atuação em comum, né? A cirurgia de coluna é uma delas, que é uma área de atuação em comum entre os ortopedistas e os neurocirurgiões, né? Então, ao longo do tempo, isso foi se desenvolvendo. Hoje não existe uma residência somente de cirurgia de coluna. Então, para você ser cirurgião de coluna, ou você é ortopedista, ou você é neurocirurgião e você faz uma subespecialidade dentro da área de coluna, né? Não existe isso de quando eu devo procurar um ortopedista, quando eu devo procurar um neurocirurgião, porque hoje a formação ela é globalizada, né? Então, você tem excelentes cirurgiões de coluna ortopedista e excelentes cirurgiões de coluna neurocirurgiões. Então, o que você deve, se você tem um problema de coluna, é procurar um médico especialista em coluna, seja ele ortopedista ou neurocirurgião. Doutor, e quais seriam os sinais de alerta, por exemplo, que indicassem para a gente que é hora de procurar um especialista? E, principalmente, como é que a gente consegue diferenciar, por exemplo, uma dor muscular para algo mais sério, uma lesão na coluna? Tem como a gente ficar atento a algum sinal desses? Existem sim, Priscila, os red flags que a gente chama de dor na coluna, né, que é quando você deve procurar ajuda. Só para contextualizar, mais de 50% das pessoas que sentem dor na coluna, elas não buscam ajuda médica formal. Elas ficam em casa tomando remédio e acaba passando o tempo, e elas acabam perdendo tempo porque elas acabam normalizando a dor. E elas normalizam sentir aquilo, acham que o remédio vai passar e tem medo de buscar uma ajuda médica formal e ela não sabe que ela está perdendo tempo, porque quanto mais precoce você consegue ter uma assistência adequada, um diagnóstico exato para aquele problema, mais sucesso você tem chance de ter no seu tratamento, tá? Então, os principais red flags de dor na coluna, dor lombar, por exemplo, é aquela dor que não passa com os analgésicos comuns, é aquela dor que dura mais de uma semana, né? É aquela dor que não fica só na lombar, mas que corre para a perna, é aquela dor que vem associada a algum desequilíbrio na marcha, né? No caminhar, é aquela dor que vem associada a uma perda de força, a uma sensação estranha na perna, de choque, de queimação. Então essas dores elas têm mais chance de ter algum componente de compressão de estrutura nervosa, né? Do sistema nervoso periférico lá na coluna lombar. Então, tendo essas dores, né, fraqueza, dor que corre para a perna, você deve buscar ajuda formal o quanto antes para ter um diagnóstico. Agora, independente disso, se você tem dor na coluna, você deve buscar ajuda formal porque você precisa de um diagnóstico. Muita gente não busca por conta de medo de uma cirurgia de coluna, mas o que você precisa entender é que na maioria das vezes você não vai buscar, você não vai precisar de uma cirurgia de coluna. Você precisa saber o que você tem para você tratar da maneira mais adequada e não ser prejudicado lá na frente. A hérnia de disco costuma ser ainda uma das queixas mais comuns, o que levam mais pessoas ao consultório, doutor? É uma das queixas mais frequentes, mas não é a mais comum. Não. A causa mais frequente de dor lombar é a dor miofacial, que a gente chama, ou a dor lombar inespecífica, que se chamava lá no passado, né? Que é um distúrbio da musculatura da coluna lombar, a musculatura que envolve a coluna lombar. O que acontece é que o disco degenera e há uma sobrecarga geral em todas as estruturas da coluna, as articulações da coluna e a musculatura que está ali participando da sustentação da coluna, né? Então, a principal causa de dor lombar hoje não é hérnia de disco. A principal causa é dor muscular, né? É a síndrome miofacial.
tá? Mas dentro das dores que chegam no consultório, a hérnia de disco é sim uma das mais frequentes ali, não é a mais frequente. O que seria a hérnia de disco? A hérnia de disco, ela decorre de um enfraquecimento na parede do disco. O disco, para você entender, ele é o nosso amortecedor natural, tá? Então, a função de amortecimento, ela é dada pela propriedade elástica do disco. Ele fica entre uma vértebra e outra e ele vai absorvendo o peso. 80% do nosso peso está sendo suportado ali pelo disco intervertebral, pelos discos intervertebrais, tá? Então, com o processo de degeneração, esse disco ele vai enfraquecendo, desidratando. Nessa desidratação, pode formar rasgões na parede do disco e, através desses rasgões, o conteúdo gelatinoso de dentro do disco, que é o chamado núcleo pulposo, ele pode sair. No que ele sai, ele pode comprimir alguma estrutura nervosa. A isso a gente dá o nome de hérnia de disco, tá? Muita gente já fez ressonância de coluna lombar, pode ver protusão discal, abalamento discal, e às vezes as pessoas elas ficam assustadas com esses laudos da ressonância. Não é, doutor? Com esses laudos da ressonância. Isso não é hérnia de disco. Hérnia de disco é quando esse gel, esse conteúdo gelatinoso de dentro do disco, ele sai e não consegue voltar, comprimindo as estruturas nervosas. E como é que faz para contornar, então, a hérnia de disco? Tem como devolver esse gel, vamos assim chamar, como o senhor disse, para a estrutura dele? Como é que funciona esse trabalho? Tá, é muito interessante, tá? A saída do núcleo pulposo, ela desencadeia um processo inflamatório. Esse processo inflamatório ativa o nosso sistema imunológico e o próprio sistema imunológico tende a reabsorver essa hérnia. Não é que o núcleo pulposo ele vai voltar para dentro do disco, mas o corpo aciona as defesas do próprio corpo para poder destruir aquilo que saiu do disco, tá? Isso acontece em 80% das vezes, tá? Em 80% dos casos, os pacientes que têm hérnia de disco têm melhora espontânea dos sintomas, porque há uma reabsorção total ou parcial daquela hérnia de disco sem cirurgia, tá? Mas 20% dos casos, os pacientes eles não têm esse sucesso, tá? O corpo ele não é tão eficiente para poder ter essa reabsorção. E aí o paciente tem uma dor que não melhora, e aí o paciente tem uma fraqueza no pé, e aí o paciente ele tem uma alteração de reflexo. E é nesses casos em que a gente atua através da cirurgia, que é basicamente corrigir aquela anatomia ali, né? Descomprimir aquele nervo e retirar aquele fragmento sequestrado, aquele fragmento que está extruso da hérnia. E essas cirurgias, como é que elas funcionam hoje em dia? Elas são mais minimamente invasivas, doutor? Perfeito, perfeito. Existem várias técnicas minimamente invasivas, tanto para tratar a dor, quanto para tratar a hérnia de disco em si, tá? Caso o paciente ele não tenha nenhum déficit neurológico, né? O paciente ele não tenha nada que nos faça urgir a necessidade de corrigir aquele problema anatômico, pode-se lançar a mão de técnicas minimamente invasivas como os bloqueios foraminais, né? As risotomias pulsadas para poder tratar a dor do paciente, tá? Mas quando o paciente ele tem indicação formal de hérnia de disco, né, ele tratou conservadoramente, tentou de tudo e não conseguiu melhorar a dor, ou ele tem algum déficit neurológico, a gente tem que ir lá e corrigir o problema anatômico. A forma mais tecnológica de se fazer isso hoje em dia e o padrão ouro para se fazer isso hoje em dia é através da técnica endoscópica, que é uma técnica minimamente invasiva. Então, faz uma incisão de 7 milímetros mais ou menos, menor do que o meu dedo mindinho, na lombar, tá? Através dessa incisão a gente coloca um dilatador, coloca um endoscópio, tá? Que é um vídeo. Então a gente transporta o nosso olho lá para dentro da coluna, amplifica isso em 400 vezes num telão e a gente vai conseguir abrir o ligamento amarelo, fazer um orifício lá na região, acessar o disco, proteger o nervo e retirar essa hérnia de disco. Então, entendi. Essa cirurgia, comparada com a cirurgia passada, que era a cirurgia que se fazia 30, 40 anos atrás, é uma cirurgia revolucionária. Porque qual que é a vantagem de ser minimamente invasivo? Você tem menos sangramento, você tem menos dor pós-operatória, porque existe um mito no passado, se eu operar a coluna, eu vou passar 3 meses de cama para poder me recuperar. Isso eram as cirurgias mais antigas, que cortava o músculo com um bisturi elétrico, né? Então queimava aquela musculatura ali, colocava-se o afastador para poder conseguir acessar a coluna. Hoje, através da tecnologia, a gente consegue transpor um vídeo, uma câmera, para dentro da coluna através de uma incisão de 7 milímetros, sem lesar músculo, e a gente consegue acessar aquela região da hérnia de disco e resolver
aquela hérnia através da técnica endoscópica. Então, a dor pós-operatória é infinitamente menor através dessa técnica, porque a gente não lesa músculo. A dor vem do músculo. Então, a gente não lesa músculo. Então, e, consequentemente, a recuperação é muito mais precoce também. Normalmente, esse é um perfil de paciente que eu mando para casa no mesmo dia. A gente opera de manhã, no final do dia ele está em casa. No mesmo dia. No outro dia, vida que segue. Algumas recomendações, obviamente. Normalmente, a gente coloca esse paciente lá na clínica numa linha de cuidado. Ele passa 3 meses com a gente. Mas a recuperação é muito mais rápida. Os riscos são muito menores. Essa linha de cuidado a qual você se refere seria um atendimento multidisciplinar pós-operatório. Isso. Né? Depois desse procedimento que já é minimamente invasivo, que já traz aí muito ganho na recuperação do paciente, ele ainda tem esse acompanhamento para ficar novo de novo, vamos assim dizer, não é, doutor? Perfeito, Priscila. É porque a gente entende que lá na clínica, muito mais do que oferecer uma cirurgia, uma consulta, uma medicação para o paciente, a gente oferece para ele uma linha de cuidado. Então vamos aproveitar aqui, doutor, vamos dizer o nome da clínica, né? Quem está curioso para saber qual é o nome da clínica. Nossa clínica chama doutor? Clínica Vivantes. Vivantes. Tá? Funciona lá no Empresarial ITC, lá no Pina. Quem quiser segue aí, @Clínica Vivantes, ou me segue no Instagram, @Dr. Licélio Ferreira, cirurgia da coluna. Né? E hoje lá na clínica, como eu estava dizendo, a gente, muito mais do que oferecer uma cirurgia para o paciente, a gente oferece ao paciente uma linha de cuidado. Porque a gente entende que aquele problema que durou anos para acontecer, por mais minimamente invasivo e tecnológico que a gente faça alguma técnica com o paciente, a gente não vai conseguir resolver aquilo de maneira consistente e duradoura da noite para o dia. Esse paciente ele tem que passar por todo um processo de reeducação, né? E um processo de reabilitação para que aquele problema não volte a acontecer e aquele resultado que a gente conseguiu entregar para ele na cirurgia, ele seja duradouro. Perdure, né, doutor? Porque, vou lhe dar um exemplo. Operei um paciente de uma dissectomia endoscópica de 120 quilos. Então, esse paciente com 120 quilos exercendo a pressão ali no disco, o risco de recidiva dele, por mais minimamente invasivo que a gente tenha sido na abertura ali do ânulo fibroso para tirar a hérnia, é grande. Então, se esse paciente ele não entra numa linha de cuidado, primeiro para reabilitar o déficit neurológico que ele tinha, através da neuromodulação, da fisioterapia, pilates, personal, para poder conseguir recuperar a força que ele perdeu por conta do problema da hérnia de disco, se ele não vai para um profissional que vai cuidar do controle do peso dele, do controle metabólico, esse paciente ele vai ter uma doença no nível adjacente, lá na frente ele vai precisar de uma artrodese, ou ele vai ter uma recidiva de hérnia de disco. Então a gente entende que a gente não só vai tratar pontualmente o paciente naquele problema específico que ele nos procurou, né? A gente vai ter um olhar mais integral para ele, e através da nossa linha de cuidado a gente consegue. Tem endocrinologista, tem nutricionista, a gente consegue fazer toda uma reeducação em termos de saúde e garantir o bem-estar duradouro para ele. Essa é a nossa ideia na clínica. Por isso que a gente trabalha assim, de maneira multidisciplinar, e tem dado muito certo. Graças a Deus tem trazido bons frutos, boas recomendações. As cirurgias são feitas lá ou em hospital, né, doutor? As cirurgias de coluna devem ser feitas em hospital. Tirar essa dúvida aqui, porque as pessoas estão nos acompanhando. Será que são feitas lá? Não, as cirurgias tem que ser no ambiente cirúrgico, estéreo, hospital. Com anestesia geral, tá? As cirurgias endoscópicas, elas são feitas no ambiente hospitalar, num bloco cirúrgico, ambiente 100% estéreo, com anestesia geral, e é o local que a gente consegue ter acesso a essas tecnologias, tá? Mas a gente faz também pequenos procedimentos lá no consultório, lá na clínica. Infiltração seriam né? desse? A gente faz infiltração de pontos gatilho, né? Por exemplo, às vezes a gente opera o paciente ele desenvolve vários pontos gatilho. Então a nossa fisioterapeuta, através da tecnologia da câmera de infravermelho, ela consegue marcar os pontos. E a gente lá na clínica, como a gente trabalha dessa maneira multidisciplinar, a gente tem uma troca muito importante e muito frequente da evolução desses pacientes. Né? Então o paciente ele saiu de mim e foi para a físio, disse, eu acho que ele está com muito ponto de gatilho, então o paciente volta para mim, a gente faz infiltração daqueles pontos de gatilho. A gente muitas vezes faz botox naquela musculatura para poder relaxar aqueles pontos de gatilho e melhorar a dor de maneira geral do paciente. Então o paciente ele é cuidado, ele é cuidado de forma integral. Ele é cuidado de forma integral. Doutor, falando na infiltração, há casos que ela seria indispensável para o tratamento desse paciente, como você bem mencionou agora, esses pontos de gatilho. Então só a infiltração resolveria ali? A grande maioria dos pacientes não precisa de cirurgia de coluna, tá? A gente está falando de 25% dos pacientes que chegam lá no consultório, eles têm indicação de algum procedimento cirúrgico, de bloco cirúrgico, de coluna. Na grande maioria das vezes,
os pacientes eles entram na nossa linha de cuidado e acabam tendo um resultado bem importante, um resultado definitivo. A infiltração seria um desses componentes. Ao longo dessa linha de cuidado, a gente faz várias infiltrações, a gente faz várias intervenções lá no consultório mesmo, lá na clínica mesmo. Que seriam indispensáveis, então, para na maioria das vezes são indispensáveis para a melhora, né? Desse paciente. Para o paciente, muitas vezes não é nem para curar o paciente, mas é para dar a chance dele conseguir fazer uma fisioterapia, fazer um pilates. Muitas vezes o paciente ele chega e diz, doutor, fui num médico anterior a você que me mandou para fisioterapia, mas eu saí pior da fisioterapia. Então isso é muito comum chegar lá. Veja, você precisa aqui de uma infiltração de ponto gatilho, você precisa, em vez de uma fisioterapia mais ativa agora no início, você precisa fazer neuromodulação. Então a gente tem terapia com onda de choque, terapia com onda eletromagnética, que vai tratar a dor do paciente no momento inicial, para fazer com que ele agora consiga mobilizar, consiga mexer, consiga fazer os exercícios, para poder tratar aquele problema dele, entendeu? Entendi, doutor. É mais ou menos assim que funciona. E a gente estava bem falando também aqui nos bastidores, como você bem pontuou agora, que nem todos precisam de cirurgia, né? Há outros caminhos, como a infiltração, que vai dar condições da pessoa de seguir o tratamento, porque às vezes a dor é tanta que a pessoa realmente não vai conseguir fazer uma fisioterapia, não vai conseguir fazer um exercício de pilates, porque está impossibilitado. Exatamente. Por conta daquela dor. E eu fiquei curiosa em relação à dor e a esses casos todos, porque eu estou lhe acompanhando nas suas redes sociais, que são bem ativas, e eu vi que um paciente veio de fora do Brasil para fazer um tratamento específico com o senhor, que era em relação à mielopatia cervical degenerativa. E me chamou bastante a atenção esse nome, né? E também as consequências que ela pode trazer. E eu queria que explicasse para a gente, porque às vezes a gente está passando por alguma situação, mas nem sabe que classificação aquela dor tem ou aquele problema tem. Perfeito. Que especialista nós devemos recorrer, a qual especialista recorrer. Então, eu destaquei aqui para tirar essa dúvida, que pode ser a de muita gente também. Então, o que seria, doutor, a mielopatia cervical? Perfeito. Como o próprio nome diz, é uma doença degenerativa, né? É uma doença que decorre da degeneração da coluna cervical, tá? Tudo começa com a degeneração do disco. Né? O disco degenera por conta de má postura, pescoço fletido ao longo do tempo, trabalho com má postura, enfim, o uso prolongado de celular, próprios fatores genéticos, né? Se você pegar a população asiática, tem muito polimorfismo genético que predispõe à degeneração cervical mais precoce, né? Questões culturais, etc. Então, multifatorial, né? As condições multifatoriais que vão levar a esse processo degenerativo da coluna cervical. O disco degenera e o disco, como eu falei, na coluna lombar, isso serve também para a coluna cervical, ele é responsável por 80% das cargas, absorver 80% das cargas da coluna cervical também. Então, quando ele degenera, todas as outras estruturas começam a degenerar também, começam a ficar sobrecarregadas. O corpo é um organismo inteligente, então o corpo começa a depositar matriz de cálcio nesses ossos, nas articulações. Essas articulações elas começam a crescer, os ligamentos eles começam a enrijecer e crescer e se dobrar em si mesmo. Então, para poder suportar essa carga extra, compensar essa carga extra. E tudo isso que está crescendo, o sistema nervoso está passando por dentro, né? A medula cervical está passando por dentro do canal vertebral, vai sobrando menos espaço para a medula. Então, esse canal por onde a medula passa vai ficando cada vez mais estreito. Comprimido, Comprimido, doutor? Tá? E essa compressão começa a desencadear um sofrimento na medula, uma doença da medula, mielopatia, tá? É como se fosse, Priscila, um trauma, tá? Uma lesão traumática na coluna cervical acontecendo em câmera lenta, ao longo de vários anos, tá? Então, por isso que a maioria dos pacientes, ela é pouco sintomática, oligossintomática. Muitas vezes começa com um formigamento nas mãos, tá? Porque dentro da medula cervical está passando todos os nervos que vai conectar ali o sistema nervoso central, o cérebro com o sistema nervoso periférico, né? Responsáveis pela inervação dos braços e das pernas, basicamente. Então, a parte mais sensível é a parte mais central da medula, que é a parte que tá os nervos que estão responsáveis pela movimentação das mãos. Então, normalmente o paciente ele começa a sentir um formigamento nas mãos,
Ele pode sentir muita dor aqui na coluna cervical do axial, que corre aqui para o trapézio, às vezes corre aqui para o ombro, às vezes corre para a escápula, às vezes sobe aqui para essa região da nuca, tá? Formigamento nas mãos. Com o passar do tempo, se essa doença for avançando, o paciente ele começa a sentir dificuldade de realizar movimentos finos, por exemplo, abotoar a camisa, abotoar a camisa, coordenação fina, motora, né? Na população asiática, o paciente, como essa doença é muito frequente na população asiática, o paciente ele começa a sentir dificuldade de manusear o hashi, tá? Então, é muito comum essa descrição na literatura. Perda de força nas mãos, né? O paciente vai pegar uma taça, vai pegar um copo, deixa o copo cair. Então, normalmente é uma doença que começa pelas mãos. Depois, com o avançar, pode dar distúrbio de marcha, desequilíbrio na marcha, etc. Né? Existe alguma faixa etária mais comum? Acima dos 60 anos, radiologicamente, mais de 50% dos pacientes vai ter canal estreito cervical. Isso não significa que eles vão ter sintomas, tá? Isso não significa que eles vão ter sintomas. Então, é uma doença que está relacionada à idade, por ser uma doença degenerativa, e acima dos 60 anos é muito frequente. Mais de 50% dos pacientes vai ter um canal estreito cervical. Muitas vezes o paciente ele é assintomático, mas ele só descobre porque ele sofreu um trauma leve. Por exemplo, é muito comum um idoso que caiu de uma escada, um idoso que caiu da própria altura e ficou tetraplégico. Então, normalmente uma queda da própria altura, uma queda de uma escada, um trauma de baixa energia, em pessoas da sua idade, não daria uma lesão neurológica tão grave. Mas por que naquele paciente deu? Por conta porque dessa ele tem um canal estreito cervical e ele não sabia, porque ele era assintomático. E tem como reverter? Existe uma forma, você não tem como reverter a doença. Você tem como frear a progressão dela, desacelerar a progressão dela, tá? E existe um momento ao longo da evolução dessa doença que a intervenção precisa ser feita para descomprimir o sistema nervoso e evitar uma piora progressiva. Entendi. Tá? Evitar que o paciente ele progrida de um formigamento na mão para uma paralisia. Entendi. Entendeu? Esse paciente assim específico, ele veio do Canadá, foi, doutor? Esse paciente ele veio do Canadá. A história do Canadá é diferente, Priscila, porque é proibido pagar por saúde no Canadá. Né? E o sistema de saúde público de lá, em termos de cirurgia de coluna, é um sistema que tem muita demanda reprimida. Entendi. Tá? Tem muita demanda reprimida. Então, esse paciente, ele estava esperando, vou dar o exemplo desse paciente, tá? Esse paciente, ele estava esperando há 2 anos por uma consulta com o neurocirurgião. Ele tinha ido para o General Practitioner, né? Que é o médico da família, digamos assim, e o médico da família estava vendo a situação dele, ele estava com uma perda de força no braço, e estava tentando para ele uma consulta com o neurocirurgião, e há 2 anos ele não tinha essa consulta, tá? E aí foi que a esposa dele, que é recifense, me procurou, tá? Então foi aí o elo de ligação, né? Foi aí o elo de ligação. Ela me procurou através das redes sociais, eu fiz uma consulta online, eu disse, o caso dele é cirúrgico. Ela disse, tá, eu vou esperar mais quanto tempo aqui? Para o bloqueio, né, doutor? Para a evolução dos sintomas. Para descompressão, A gente precisava descomprimir a medula cervical dele. Ele estava beirando uma progressão de doença a ponto de ficar de cadeira de rodas. Tá? Então, quantos anos ele tinha? Ele tem? Terence tem 39 anos. Isso me chamou a atenção porque ele não se enquadra nesse perfil dos 60, né? Ele é jovem. A gente tem visto cada vez mais doença cervical degenerativa, doença lombar degenerativa em paciente jovem. Por que seria? A rotina, o uso do celular? Por diversos motivos, né? O uso prolongado de celular, né? A postura que ficamos assim o tempo IMC inteiro. elevado, né? No Ocidente, né? A postura, a maioria das pessoas trabalha sentada na postura errada. Então, isso acelera o processo de degeneração cervical. A gente tem visto no Ocidente, né? Cada vez mais pacientes jovens com problema cervical, com problema lombar. Sexta-feira, ontem no consultório, eu recebi um paciente de 18 anos que eu vou operar. A última paciente que eu operei de doença cervical, a gente fez uma artrodese cervical 2 níveis, tem 38 anos. Então, recentemente, mês passado. Então, e quais eram as queixas frequente dela, doutor? Normalmente, o paciente mais jovem ele tem mais dor radicular. Ele tem uma dor cervical que corre para o braço. Ele tem uma hérnia de disco cervical. Não deu tempo de desenvolver a mielopatia cervical degenerativa, o canal estreito propriamente dito, né? Mas a degeneração foi rápida e aí desencadeou uma hérnia cervical. Então, a e no queixa mais caso frequente dela, no jovem, o que teria provocado? No caso o dela, hábito mesmo, os hábitos... É muito difícil a gente conseguir achar um culpado.
Entendi. da situação, sabe? Mas a gente entende que é o conjunto da coisa, né? Ela trabalha, essa última paciente de 38 anos, ela trabalha no Tribunal de Justiça, então é um trabalho sentado, talvez a má postura. Ela dizia que levava muito trabalho para casa, então ela ficava no notebook com a cabeça fletida, deitada na cama. Então tem muita coisa que pode estar relacionada, e o próprio fator E genético ela sentia dor mesmo. aqui que irradiava para o braço? No começo era uma dor cervical e depois começou a irradiar para o ombro, para o braço, para o dedo. Chegava no dedo da mão e ela tinha fraqueza no tríceps, né? Por conta de uma hérnia que ela tinha C6, C7, que pega esse nervo que inerva, essa raiz que inerva o músculo tríceps, né? Paciente jovem. Paciente jovem. Temos visto cada vez mais pacientes jovens. E de que forma a tecnologia tem auxiliado o trabalho do neurocirurgião para intervenções como essas, né? Que seriam muito invasivas, hoje não são mais, ou que há tempos atrás nem seriam feitas, né, doutor? Perfeito. Como ou é que... seriam feitas, mas o risco era muito elevado. maior. Existe esse mito da cirurgia de coluna. Eu vou operar a coluna, vou sair sem andar. E o né? risco de ficar sem andar? O risco não é? de ficar sem andar. Hoje em dia, eu diria que eu costumo dizer para os meus pacientes que é uma viagem de avião que a gente vai fazer. Então, o risco de acontecer alguma coisa numa cirurgia de coluna é o risco de acontecer alguma coisa numa aviação comercial. Porque existem muitas camadas de segurança. Tá? Então, quando a gente vai manipular o sistema nervoso, além das tecnologias, são várias camadas de segurança, né? Camadas de tecnologia de segurança que a gente utiliza para evitar lesar o sistema nervoso. É tudo que a gente não quer. A gente quer tratar o sistema nervoso. A gente quer descomprimir o sistema nervoso, e a gente quer preservar o sistema nervoso. Então, hoje, essa cirurgia, uma cirurgia de mielopatia cervical, uma das principais que a gente faz é uma cirurgia cervical anterior. É uma cervicotomia anterior. A gente faz uma incisão, normalmente nessa prega do pescoço, para poder esconder a incisão depois. Coloca-se um afastador, a gente acessa o disco e a gente começa essa cirurgia com um microscópio, que vai ampliar ali em 1000 vezes. E o acesso é pelo pescoço? O acesso é pela frente. Interessante, aqui. não é? Uma cervicotomia Porque a gente anterior. já imagina uma incisão aqui. Mais atrás ou mais próximo do local que vai ser acessado, né? Na maioria das vezes a gente faz a cirurgia cervical anterior para mielopatia cervical degenerativa. Né? E a gente utiliza um microscópio. E outra coisa que aumentou e muito a segurança desse tipo de procedimento é uma técnica que existe desde a década de 50, tá? É uma técnica muito consolidada. Hoje, a gente utiliza a neuromonitorização eletrofisiológica intraoperatória. Então, na nossa sala de cirurgia, tem um neurofisiologista, que normalmente é um neurologista com uma especialização específica, tá? Em neurofisiologia. E aí ele vai encher o paciente de fios para poder monitorizar o sistema nervoso ao longo da cirurgia. Então, durante a cirurgia, além do que os nossos olhos estão vendo com a ampliação de 1000 vezes, a gente tem um neurofisiologista, que é o nosso terceiro olho, digamos assim. E ele vai medir a atividade do sistema nervoso a todo tempo. Entendi, vai captar os reflexos vai captar daquilo que os vocês estão sinais fazendo do sistema nervoso a todo tempo. E Entendi. ele vai dizer, essa manobra é uma manobra que está irritando um pouco a raiz nervosa. Apesar de eu estar vendo, né? Eu posso mudar de rota por conta disso, ao longo da cirurgia. Então, isso traz um refino muito grande, traz uma tecnologia, uma segurança muito grande durante o procedimento cirúrgico. Então, quando eu converso com o meu paciente no pré-operatório, a gente faz uma reunião pré-operatória lá no consultório, normalmente com a família, né? Essas cirurgias são cirurgias que demoram a ser autorizadas, porque envolvem órteses, próteses e materiais especiais, né? E aí, autorizadas pelo plano? Pelo plano de saúde. Então, consegue fazer pelo plano, doutor? Lá na clínica, hoje, toda a parte hospitalar é pelo plano. Então, o anestesista, o bloco cirúrgico, o material é pelo plano. Apenas a parte dos honorários médicos é que a gente cobra por fora. Entendi. Tá? Existem pessoas que trabalham de forma diferente, que trabalham 100% do plano, mas hoje a gente acredita que essa é a melhor forma de trabalhar. Tá? Até porque a gente oferece um serviço diferenciado, com uma linha de cuidado. Consegue agregar outros profissionais. E a gente agrega outros profissionais. Então, a gente precisa cobrar esses honorários por fora. Em relação aos materiais utilizados, os planos cobrem toda todos essa parte materiais. Da tecnologia, da monitorização, do aluguel, do microscópio, de tudo, dos materiais, a gente consegue. A duras penas, mas consegue. Né? Nem sempre é fácil, né? Isso por si só daria um podcast. Isso por si só daria um podcast. Porque às vezes é preciso judicializar para ter acesso? Na minoria das vezes, mas infelizmente
às vezes é preciso o paciente judicializar para ter acesso a esses materiais, para ter acesso a essas estruturas. Porque hoje você tem uma tendência de verticalização dentro da área de saúde, tá? A gente vê desde da ascensão da Apvida, por exemplo, você tem uma tendência à verticalização. E o que é verticalização, para quem está nos assistindo, é que os atores que participam do cenário da saúde suplementar, médico, paciente, fornecedor, né? Hospital e plano de saúde, eles estão tendendo a se juntar num modelo de negócio que é um modelo de negócio que é péssimo tanto para o paciente, principalmente para o paciente, quanto para o médico, né? Então você vê grandes conglomerados de operadoras de saúde, né, se transformando também em planos de saúde. Quando você bota esses dois atores do mesmo lado do jogo, você começa a responder por um interesse só, né? Então, a operadora de saúde que iria fornecer o serviço, que poderia querer oferecer o melhor para você, ela vai fazer uma conta lá, porque ela também é a seguradora de saúde, entendeu? Então, talvez não vai ser o melhor material, talvez não vai ser o melhor cirurgião, talvez ele não vai remunerar o cirurgião da maneira correta, né? Talvez ele vai fazer conta e prezar pelo lucro. Prezar pelo lucro e não pela assistência do paciente. Então, é um movimento que é crescente, né? Que está crescendo, que é essa verticalização, mas é um movimento muito perigoso, né? Porque você coloca dois grandes atores que participam do cenário da saúde suplementar no Brasil do mesmo lado do jogo. Entendeu? Então você não contrabalanceia, né? Não há um equilíbrio, você não contrabalanceia os interesses, né? E aí a partir disso, a gente vê as diversas aberrações que a gente está vendo aí, né? Pacientes morrendo por negativa de cirurgia, negativa de acesso a tratamentos específicos, a tratamentos oncológicos. Não estou falando só de cirurgia da coluna, isso é um problema, é uma epidemia da saúde suplementar de maneira geral, né? Essa tendência à verticalização. Mas a gente já está começando a ver, eu tendo a entender que isso são ciclos, né? Que isso acontece em ciclos, né? Existem as pressões, existem essas tendências à verticalizações, mas a gente já começa a ver também as reações, Apvida decaindo, né? A gente já começa a ver outras coisas decaindo, porque é um modelo que não é sustentável. Isso, porque à primeira vista atrai, mas aí o próprio consumidor, cliente, ele vai percebendo que não é tão vantajoso assim. Perfeito. Que no final das contas vai pesar muito no bolso dele, porque muito daqueles serviços prometidos ele vai ter que, na verdade, desembolsar, se ele quiser um de qualidade. Isso, né? Exatamente. Aí você começa a ver esses movimentos. Veja, o médico não se submete mais àquele valor de consulta que o plano quer pagar. O médico não se submete mais àquele honorário cirúrgico que o plano quer pagar. E nem o médico assume a responsabilidade de fazer algo do jeito que a operadora quer que seja feito. Isso. Porque a gente estava conversando, inclusive, nos bastidores, né? Especialização da Alemanha e tantos outros médicos que fazem especializações dentro do Brasil, fora do Brasil, procurando o melhor. E isso tem um custo, né? Esse desenvolvimento, esse estudo tem um custo. E na hora de você querer aplicar o melhor, você ser impossibilitado porque o sistema não permite e você só vai fazer o básico, sabendo que para aquele paciente, para ele se recuperar ou para ter sucesso, êxito, você teria que fazer como você sabe fazer. Exatamente. Tem muita discussão dessa que acaba ferindo a autonomia do médico. Né? Isso. E no final das contas vai pesar para o médico, né, doutor? Se algo sair errado. Tem situações terríveis que os pacientes recebem e-mail dos planos de saúde, das empresas de auditoria, dizendo assim, se o seu médico não acatar fazer desse jeito, a gente não tem um médico aqui para fazer para você. Dá a solução, então, a coisa é tão antiética e bizarra e absurda no nível de que, tipo assim, cara, tu não pode fazer isso. O paciente, a relação médico-paciente é uma relação de confiança, né? Ninguém troca assim. O paciente não é um bicho para tu dizer assim, esse teu médico não quer fazer do teu jeito, eu tenho um médico aqui para fazer para você. Absurdo. A que ponto a gente chegou? Então, assim, é nesse nível. As discussões, as discussões acontecem nesse nível, né? Nível raso. E quais seriam as cirurgias mais comuns? As cirurgias mais comuns de coluna hoje são as dissectomias endoscópicas, né? As descompressões e as dissectomias endoscópicas e as artrodeses. Que tem a ver ali com a hérnia de disco, que tem a ver com a hérnia de disco, com tudo. E quando o paciente ele tem uma degeneração discal tão avançada
a ponto da gente não conseguir reverter com uma linha de cuidado, por exemplo, ou com um tratamento conservador, com um bloqueio, não reverter aquele quadro de dor intratável que o paciente tem, a gente acaba indo para uma cirurgia de substituição do disco. Essa que eu falei, substituição de um disco cervical, a gente tira o disco, coloca uma prótese lá para substituir e tratar aquele segmento, resolver de uma vez por todas aquele problema. E na lombar a gente tem as técnicas mais modernas, que são as técnicas anterolaterais, né? A cirurgia, o ALIF, o OLIF, que a gente substitui aquele disco e trava com 4 parafusos atrás. Essas são as cirurgias mais comuns. E é importante as pessoas saberem, né, doutor, que a gente não deve conviver com a dor, ela não deve ser normalizada. Principalmente, Priscila, a gente não deve normalizar nem romantizar a dor. Não né? é? Eu tô com essa dor, é assim mesmo, eu tenho há 10 anos e toma um remédio, é assim. Não é assim. Dor não tem é da jeito. idade. Tem jeito. Não é? Exatamente. Tem solução. A gente acaba convivendo por diversos motivos. E um deles, que é o que eu quero que você aí não tenha, é o medo da cirurgia. Eu não vou porque eu tenho medo de me operar. Você está perdendo tempo, tá? Na maioria das vezes, nem de cirurgia você precisa. E outra coisa, caso você precise de cirurgia, as técnicas hoje mudaram muito. Não é a mesma cirurgia que se fazia 30, 40 anos atrás, tá? E eu digo muito para o meu paciente assim, veja, o medo é uma coisa que a gente não vai deixar de ter. E de certa forma, muitas vezes é importante. Era isso que quer dizer. O medo é muito importante. Freia a gente de muita coisa, né? Freia a gente de fazer muita coisa. Freia a gente de entrar em muito risco. É um sentimento humano. É um sentimento inerente à nossa condição de ser humano. Isso é o medo. A questão é que você tem que ter coragem para colocar o medo na sua posição justa. Você não deve ter temeridade, né? Que é a temeridade imprudente de você enfrentar qualquer coisa sem medo, mas também você não pode ser covarde. Se você tem um problema que você precisa passar por uma cirurgia, você precisa ser corajoso para colocar o medo na sua posição justa. Mas colocando o medo na sua posição justa, você vai conseguir gerenciar bem seu risco, buscar um bom profissional, um profissional qualificado para resolver o seu problema, tá? Que possa resolver esse problema com o máximo de ferramentas tecnológicas possíveis para que haja maior segurança naquele procedimento. Para que o procedimento se torne, como eu digo para o meu paciente, um voo de aviação comercial. Né? Que a gente com os mínimos riscos, entra né? no avião e normalmente a gente está indo para um lugar melhor, né, Priscila? A gente está viajando, né? É verdade. Então, a gente falou tanto de viagem, não foi? Do aqui outro lado bastidor. é melhor do que antes do embarque. É verdade. Né? E da maneira mais segura possível, tá? Então, o medo nunca vai deixar de existir. A questão é que você tem que entender o medo como importante também. E procurar ajuda. Para você escolher o profissional adequado. E você escolher um profissional que disponha de todas as tecnologias possíveis para tornar o seu procedimento o mais seguro possível. Se você precisar de um procedimento, que na maioria das vezes você não vai precisar. É isso que a gente estava falando. Então na não tem para que ter medo de se consultar. Né? Não você precisa descobrir qual é o seu problema para ir atrás da melhor solução. Doutor, e falando em cirurgia, o que seriam os neuronavegadores? Seria em relação àquela da endoscópica, da cirurgia endoscópica, e usaria o neuronavegador ali? De que forma ele auxilia? Tá. Hoje a neuronavegação ela está muito mais difundida na cirurgia do crânio, na cirurgia cerebral, tá? Porque é um instrumento de geolocalização, é como se fosse um GPS para o cirurgião. Interessante. A gente faz uma ressonância com um protocolo de neuronavegação, coloca no aparelho de neuronavegação e através de um sistema de triangulação, de radar, de GPS mesmo, a gente coloca isso na sala e a gente tem um apontador. Então, quando a gente aponta no crânio, lá na ressonância vai aparecer onde a gente está. Então, a neuronavegação é um instrumento que facilita a localização dentro do sistema nervoso. Isso é muito mais difundido para a cirurgia do cérebro, porque tem uma anatomia muito mais complexa e diversa, né? Normalmente, as cirurgias cranianas a gente acessa ou pela convexidade ou pela base e vai adentrando as estruturas. Então, a navegação, ela agrega muito nesse sentido, né, doutor? Em guiar o cirurgião através do sistema nervoso. Existe a neuronavegação hoje para a cirurgia de coluna, ela é muito mais difundida nos Estados Unidos e na Europa. Tá? Aqui vê-se menos, mas ainda assim existe, para a colocação do parafuso pedicular. Então, a gente consegue utilizar de maneira bem interessante a navegação para a colocação do parafuso na vértebra. Tá? Mas isso é muito pouco disponível aqui no Brasil.
A gente consegue ter disponibilidade para poder colocar o parafuso na vértebra. Então, a gente mede o parafuso, a gente mede a espessura do parafuso, o diâmetro do parafuso, e isso agrega em segurança também no procedimento. Nos próximos 5 anos, a gente vai ter cada vez mais disponível isso aqui no Brasil. Os neuronavegadores. Os neuronavegadores para cirurgia de coluna. De coluna. Hoje a gente não encontra muito. A gente não encontra muito. Existe, mas... Mas não. E aqui, doutor, em relação à laser terapia, ela é feita aqui também, em relação à coluna? Laser terapia para... Eu acho que é essa aqui a dúvida que nos foi mandada. Deixa eu ver. Cirurgia de hérnia de disco a laser, né? Isso. Acho que Veja, era essa. Eu não vejo evidência para esse tipo de técnica. Não é uma prática... não faz parte da minha alçada, tá? Eu não acredito em cirurgia de hérnia de disco com laser. Seria a laser terapia de alta intensidade. A laser terapia de alta intensidade. Para dor crônica. A gente utiliza aqui ou não? Lá na clínica a gente não utiliza. Não faz, né? Eu desconheço, eu posso estar falando uma coisa assim, eu desconheço evidência científica, evidência de literatura para essa laser terapia de alta intensidade. Para comprovar a eficácia dela, porque a gente faz muita né? neuromodulação, a gente faz o CIS, né, com esse sistema hiperindutor, a gente faz muito radiofrequência, né? A gente faz a TECAR terapia, a gente faz laser de baixa potência para cicatrização de feridas, mas eu desconheço essa questão da laser terapia de alta intensidade para dor crônica. Não, né, doutor? E olha que a gente estuda bastante isso. Então... Vamos ver se vai chegar aqui, se vai ser aplicada nesse sentido, né? Nesse mercado também tem muita coisa, assim, off-label, né? Sem evidência científica, que fulaninho quer que funcione. É até bom a gente comentar aqui, porque com um especialista no assunto vai trazer esses alertas, né? Do que é mais indicado, do que não, do que funciona na prática. Eu já ouvi falar em cirurgia de hérnia a laser, e isso pra mim eu não acredito, não funciona. Cirurgia de hérnia de disco a laser. Não funciona. Já tentou-se muita coisa para hérnia de disco. Já tentou-se injeção de substância lá dentro, dissectomia percutânea, cirurgia de hérnia a laser. Nada disso se provou que foi eficiente. Que funciona, o padrão né? ouro é a dissectomia endoscópica e ponto. Essas Hoje, infiltrações... Quando você vai para os congressos mundiais, eu estou indo agora para Istambul em junho, né? Se tudo der certo e... Vai dar certo, né? Nada de perrengue feito Catar, né? Não, se for para ter perrengue, eu não vou, não. Mas todo ano eu vou para o Congresso Mundial de Coluna e eu não vejo essas coisas sendo discutidas. Então, me causa estranhamento. Tá? Entendi. Me causa estranhamento. É melhor confiar no que sabe que tem comprovação, melhor confiar né? na ciência e no que existe de fato e está sendo feito mundialmente. Essas infiltrações na coluna são semelhantes àquelas que se fazem nos joelhos? Ou não? São um pouco diferentes porque... Porque no joelho é muito comum, né? No joelho é muito comum, né? O que se faz muito no joelho é ácido hialurônico, né? É uma substância, um derivado do colágeno lá. Mas o que se faz na coluna são bloqueios analgésicos. A gente utiliza corticoide e anestésico local na região da coluna que a gente quer infiltrar. Bloquear. Então, ou na articulação, quando a gente identifica que a dor tem origem ali na articulação, ou na raiz nervosa, quando a gente identifica que a dor está advinda de alguma inflamação ou compressão ali na raiz nervosa. Então, a gente faz normalmente com corticoide e anestésico local. Entendi. E esse corticoide desinflama e o anestésico local ajuda a aliviar a dor. Mas são procedimentos que são procedimentos ou diagnósticos ou procedimentos temporários, né? A gente não pode entender uma infiltração como um tratamento definitivo. Por exemplo, se você tem uma dor, a gente faz uma infiltração para você aguentar o tratamento, que seria a linha de cuidado, a fisioterapia, o pilates, o personal... E aí, depois, voltar a ser cuidado. Existe um procedimento mais duradouro, que é a risotomia, que a gente faz lá na faceta articular, com radiofrequência. A gente desliga aquele nervinho da dor para o paciente conseguir se cuidar. Mas não são procedimentos que são procedimentos que vão tratar, de fato. Eles são procedimentos para auxiliam no tratamento, aliviar né? a dor. São procedimentos para dor. Para quem tem artrite, serve, doutor? Para quem tem artrite, né, serve. A artrite seria artrite o que a gente reumatoide. Artrite reumatoide é uma doença reumatológica, é uma doença de uma condição inflamatória. Isso. Tá? Tem alguns pacientes que têm artrite reumatoide, dores inflamatórias na coluna, que precisam de intervenções em dor, tá? Mas é a minoria dos casos. Na maioria dos casos, é a medicação e o tratamento com o reumatologista que vai fazer a diferença nos casos de artrite reumatoide, tá? Que é uma doença, uma condição inflamatória do corpo. É uma doença autoimune.
Isso. O sistema imunológico contra as suas articulações. Atacando as Então, articulações. o que vai fazer a diferença, né, o game changing na artrite reumatoide é o tratamento adequado, de acordo com os protocolos Mas da esses reumatologia. bloqueios, por exemplo, de corticoide, que muitos tratamentos para artrite também incluem corticoide, né? Medicação corticoide. Hoje Isso. tem outros imunobiológicos, Isso. outros tratamentos até injetáveis, mas em algum momento de crise seria possível utilizar esses bloqueios? Na eventualidade de uma dor na coluna, por exemplo, que seja uma dor com um padrão facetário inflamatório, pode-se lançar a mão dessas terapias. Desse mas não bloqueio, é o mais comum. né? Não é o Normalmente, mais os pacientes, convencional, né? Os pacientes com doença inflamatória autoimune, eles melhoram mais com tratamento medicamentoso. E contínuo, né? O que a gente está falando aqui é de doença degenerativa, de dor crônica, de dor advinda de doença degenerativa, também, né? desgaste. Dos componentes ali da coluna. É nesse perfil de pacientes que os bloqueios vão estar mais Funcionam, indicados. não é, doutor? Foi uma dúvida que me surgiu, porque eu sou uma paciente com artrite reumatoide. É mesmo? Desde os 20 anos eu fui diagnosticada, de lá para cá eu já tomei várias medicações. Mudei uma agora, uma um pouco mais recente, mais nova no mercado, vamos assim dizer. E tá dando certo, mas eu já passei por momentos de crise, aquelas crises de não conseguir nem andar, nem trocar de roupa, fazer as tarefas básicas, né? de vida diária. E aí realmente é algo que não iria funcionar um bloqueio. A dúvida foi para ver mesmo se tinha alguma chance, porque como é espalhado em várias articulações, né? Então seriam vários bloqueios, né, doutor? Teria que ir no punho, e no joelho, e no tornozelo. E teriam que ser... Eu não vejo muito o tratamento caminhando nesse sentido. Mas é interessante isso que você falou. A gente tem uma paciente que está na nossa linha de cuidado agora no 2º mês dela, que você chamou a atenção para uma coisa muito importante. Não é só a dor, gente. É o que essa dor causa de limitação na sua vida. Isso. Limitação de humor, trabalho, lazer, viagem, muda tudo. Completamente. Dor muda completamente. Muda muito. E essa paciente, ela tem uma dor muito difusa, uma dor que a gente chama que é uma dor nociplástica, é o fenotipo nociplástico, com sensibilização central. É uma dor muito complexa, que tem muita alteração de humor associada. É aquela dor que não melhora com nada. E aí ela está na nossa linha de cuidado, a gente fez um tratamento que a gente chama de bloqueio simpático venoso para fazer uma neuromodulação, né? A gente mexe no sistema nervoso central através de medicações. E me emocionei muito semana passada no consultório quando ela disse: doutor, eu agora estou conseguindo fazer tudo na minha casa. Eu disse: como assim? Ela disse: eu estou conseguindo sentar na mesa para comer. Você não imagina a quantidade de coisa que esses pacientes perdem na vida deles. A ponto dela dizer que sentar na mesa é uma coisa extraordinária para ela. Eu imagino, então, doutor. Porque quando eu tô em crise, graças a Deus nunca mais eu tive nenhuma crise, eu não consigo tomar banho só. Eu não consigo trocar roupa só. Botou lá um botão muito da calça, assim, e quando você vai vendo melhora e vai conseguindo fazer tudo isso, você dá valor a tanta coisa, assim. Então, eu tô conseguindo fazer isso, tô conseguindo fazer aquilo. E a gente dá graças a Deus pelos médicos. São coisas que a gente acha que é pequeno, mas para aquela pessoa vale demais. Muito, então, essas coisas são emocionantes. Para você que consegue fazer tudo aquilo, passa batido, porque é automático. É automático. Exato. Você... se alimentar, sentar à mesa, você pegar um garfo, tomar água, como a gente fez aqui durante toda a nossa entrevista. Tô com sede, pego o copo, levo à boca. Isso é automático mesmo. Mas quando você não consegue... Eu já passei por isso, de não conseguir levantar um copo, de não conseguir escovar os dentes. Então, quando você consegue fazer essas pequenas tarefas assim... Nossa, realmente... Você passa a dar valor ao simples. Tem muito valor para você. Doutor... Verdade. Olha, queria passar o dia inteiro conversando. Também. Eu adoro conversar sobre isso. Mas o nosso tempo acabou. Não vão faltar oportunidades, né, para que a gente volte. É um assunto que mexe com a maioria da população, porque, como bem você falou aqui pra gente, 80% das pessoas tem ou vai ter. Teve ou terão problema na coluna, isso, né? Então, vocês já sabem, viu, gente? Ortopedista, neurocirurgião, que é uma curiosidade, assim, que a gente traz agora, porque o podcast é para isso, para a gente mostrar às pessoas
o que cada médico faz, a que especialidade você pode e deve recorrer se você está passando por aquele problema. E muitas vezes a gente não associa o neurocirurgião a questões na nossa coluna, né? Então, que bom que a gente contou logo com ele hoje aqui, esse neurocirurgião maravilhoso, que eu percebo que está sempre estudando, né, doutor? É um caminho sem volta. Quem quer salvar a vida do outro tem que estar em constante contato com as inovações, com os estudos. E eu percebo muito esse seu movimento. Estava viajando agora, voltou do Catar, já vai para um congresso em Istambul, procurando realmente trazer essas inovações para a gente. Que bom que Recife pode contar, não só Recife, o mundo, né? Porque a gente viu paciente vindo do Canadá, de outros lugares, para se consultar com o senhor. Dá aqui a mãozinha. Obrigada, viu? De verdade. Eu que agradeço. Muito obrigada. E quem piscou o olho, não ouviu, vamos repetir onde encontrar o doutor Ulicélio nas redes sociais. Por favor, doutor, olha a câmera ali toda sua, viu? @Dr. Ulicélio Ferreira. Coloca aí embaixo, Priscila, porque é difícil de escrever. Tá? E você pode me encontrar lá no Empresarial ITC, no Pina, no 21º andar, Clínica Vivantes. Funciona dentro da Clínica Choice. É isso aí, minha gente. Olha, e você que nos acompanhou até agora, vai continuar nos acompanhando. Fica ligadinho aí. Esse é aquele momento que sai o doutor médico, que hoje é aqui o doutor Ulicélio, e vai entrar o advogado, que a gente no popular chama de quê? De doutor, né? Então é aquele momento, meu doutor, para a gente tirar as dúvidas em relação ao direito à saúde suplementar. Neste momento, vamos falar sobre algumas questões que nos chegaram aqui em relação ao acesso ao tratamento, às cirurgias, quando a gente fala de cirurgia na coluna. Então, não sai daí, volto daqui a pouquinho. Como eu disse, estamos de volta agora com aquele momento, meu doutor. E hoje comigo, ele que já é da casa, né? Doutor Murilo Cavalcante, chega cá, dá a mãozinha. Bem-vindo, viu? Obrigado, Priscila, mais uma vez pelo convite. E obrigada por mais uma vez aceitar. E que bom que sua agenda casou aqui com a nossa. Doutor, o nosso episódio hoje foi sobre cirurgias na coluna. Nós batemos um papo muito bom com o doutor Ulicélio, ele que é neurocirurgião, especialista em cirurgia na coluna. E hoje, com a sua presença aqui, que é advogado especialista em direito à saúde suplementar, a gente queria justamente tirar umas dúvidas em relação ao nosso tema de hoje. Por exemplo, o doutor Ulicélio, ele é especialista em cirurgias endoscópicas da coluna. Esse tipo de procedimento, ele é realizado pelo plano de saúde, ele é coberto pelo plano de saúde, o plano tem que cobrir. Explica pra gente, porque tem muitos que estão nos assistindo agora que, porventura, vão passar por algum procedimento na coluna e ficam naquela dúvida. E agora? O meu plano é obrigado a cobrir? Não é? Como é que funciona? Bom, Priscila, para te responder essa pergunta, eu preciso dar 2 panoramas. A pessoa ela precisa se submeter a um tratamento cirúrgico na coluna e o médico pode fazer o manejo de 2 técnicas. A cirurgia endoscópica, que é uma cirurgia minimamente invasiva. O Dr. Ulicélio deve ter explicado, são feitos pequenos cortes para ter acesso à região que será abordada na cirurgia. E existe uma outra forma que é a cirurgia aberta, ou seja, você vai fazer um grande corte na coluna do paciente, fazer a exposição da coluna vertebral para poder fazer o acesso da cirurgia. Ou seja, a gente tem uma cirurgia que é muito benéfica ao paciente em termos de recuperação, em termos de volta às atividades normais, e uma que é muito mais arriscada. Então, é bem simples identificar que o plano tem, sim, o dever de custear a cirurgia endoscópica da coluna desde que prescrita pelo médico assistente. Quanto a isso, o usuário não deve ter nenhum tipo de preocupação, já que faz parte, sim, da cobertura obrigatória. Porque muitas pessoas ficam na dúvida. É um procedimento mais tecnológico, vamos assim dizer, né? Com mais avanço tecnológico. Será que o plano vai cobrir ou realmente eu vou ter que fazer aquele método tradicional? Mas pelo que o senhor explicou, já é algo consolidado, como o melhor caminho mesmo para o paciente, bem como para a recuperação também. Então, tem que ficar tranquilo. E se houver a negativa, tem que entender que essa negativa não deve existir. E qual é o procedimento, doutor? Vamos lá. O procedimento sempre ideal é buscar a ANS para tentar uma solução administrativa. No entanto, muitas vezes a gente vê que a ANS, pelo fato de ser um órgão administrativo, ela não tem o poder de forçar a operadora a autorizar, assim, um procedimento cirúrgico que foi negado. Então, muitas vezes faz necessário a busca por um profissional advogado de sua confiança que, obviamente, tenha conhecimento na área específica. Uma coisa que o usuário tem que ter em mente é que um dos fundamentos que a operadora utiliza para reajustar a sua mensalidade todos os anos
é justamente a incorporação de novas tecnologias no seu atendimento. Ora, se todo ano sua mensalidade é reajustada com base nessa premissa, por que na hora que você vai utilizar o tratamento cirúrgico e vai usufruir de uma tecnologia maior, você não tem essa cobertura autorizada? Negado. É muito cômodo para a operadora simplesmente maximizar o lucro com um reajuste maior com base nessa premissa, e quando na hora de você vai utilizar, você é impedido. Eu confesso que eu não sabia que era um dos pontos que a operadora levava em consideração para fazer o reajuste do plano de saúde. Essa questão dos avanços tecnológicos. Então fica aí mais essa dica, viu, minha gente? Se a negativa for por essa condição, não tem que aceitar, né? Assim como a gente não deve aceitar nenhuma das outras negativas, tem que realmente entender se cabe ou não o plano de saúde e aquela cobertura, não é, doutor Murilo? E em último caso, a gente viu ali que vai demorar a resposta da operadora ou a resposta da ANS, não deixa passar não, demorou um dia, demorou 2 dias, procurar esse auxílio aí para acessar o judiciário e ter êxito. A gente lembra que é recorrente nas nossas entrevistas, a gente sempre ressalta, as pessoas às vezes ficam com receio de acessar o judiciário, pensando que vai levar anos para ter aquele retorno. Não, muitas vezes sai com 2, 3 dias, né, a decisão de que a pessoa tem direito àquele tratamento enquanto o processo continua rolando. É assim ou estou enganada? Exatamente isso, Priscila. Nesses processos que envolvem garantir direito à saúde, o acesso a determinado tratamento médico, o advogado ele faz um manejo de um pedido específico, que é o pedido de liminar ou antecipação de tutela, isto é, aquele pedido para que o usuário, o autor do processo, ele usufrua do direito objeto da ação, enquanto o processo vai seguir seu trâmite natural. Então, o advogado ele vai fazer o pedido de cobertura daquele tratamento em razão da questão da urgência e da probabilidade do direito que a autora tem, que a parte do processo tem de ter acesso àquele tratamento, e com isso, em poucos dias, costuma ser deferido ou indeferido o pedido, obviamente, mas sendo deferido, na maioria dos casos, o paciente consegue ter acesso imediato ao tratamento. Então, é importante frisar isso, né, exatamente. doutor Murilo? E a gente começou aqui com a cirurgia endoscópica, né, com esse método, para trazer já essa dúvida, mas quais os casos que vocês lá na DS Advogados, o escritório, né, o qual o senhor faz parte, recebem em relação aos tratamentos que envolvem dores na coluna? Porque o doutor Lucélio, inclusive, falou aqui das infiltrações para o bloqueio da dor, e aí esse paciente conseguir fazer o tratamento determinado, porque às vezes a dor é tanta que incapacita aquela pessoa a seguir com o tratamento. Então, existem outras negativas que chegam lá na DS Advogados por conta desses tratamentos relacionados à coluna? Bom, lá na prática do escritório, o escritório existe já há mais de 10 anos, eu na minha prática, eu consegui identificar 2 tipos de condutas em relação à negativa nesse tipo de tratamento. Uma é relacionada aos contratos que são individuais anteriores à legislação de regência, ou seja, anteriores à lei de plano de saúde, que teve vigor em 1º de janeiro de 99. Esses contratos costumam ter a negativa com base na premissa de que não está previsto, dentro das diretrizes contratuais, a cobertura daquele tratamento em si, da técnica que foi indicada pelo cirurgião. Muitas vezes a operadora quer que, nesse tipo de contrato, em razão dele ser antigo, você submeta a técnica aberta, que, como a gente já discutiu aqui, é muito mais perigosa, submete o paciente a um risco cirúrgico muito maior e uma recuperação muito mais tardia. Então, a operadora quer direcionar o paciente a fazer um tratamento que não é o indicado no caso dele. Então, quando há a prescrição do médico para uma técnica minimamente invasiva de coluna, ainda que seja nestes contratos antigos, é dever sim da operadora custear. Então, esse é o tipo de um dos tipos de negativa que o usuário enfrenta nesse tipo de contrato em específico. Existe um outro em que não é a negativa do procedimento cirúrgico em si, que são nos contratos mais recentes. O que é que a operadora está fazendo? Ela está negando alguns materiais que são indicados pelo médico assistente. O médico faz uma listinha lá de materiais que ele julga pertinentes para fazer a cirurgia. A operadora intervém nessa conduta do médico e nega um ou outro material, sem o qual ele não conseguirá fazer o procedimento com a segurança que ele almeja e com o benefício que ele requer ao paciente. Ou seja, autoriza o procedimento, mas nega um material que, no fim das contas, dá no mesmo, porque sem aquele material não vai ser possível o procedimento daquela forma que o médico deve fazer. Exatamente. Se você nega um meio para o qual o médico necessita para submeter o paciente à técnica que ele pretende, a forma como ele almeja e a pretensão que ele tem de curar aquela moléstia, obviamente, todo o tratamento em si,
ele é negado. Porque não tem como você fazer um tratamento pela metade. E cabe aí, portanto, como a gente já bem alertou aqui, o paciente, né, procurar a solução para o caso, a ANS, a operadora, e, se for o caso, também judicializar, né, doutor? Eu vou pegar o gancho aqui, durante a nossa entrevista com o doutor Licélio, ele falou de um caso de uma paciente dele que ia fazer uma cirurgia e o plano de saúde, se eu não me engano, negou um dos materiais, foi algo assim. O plano de saúde mandou um e-mail para essa paciente dizendo que se ela não quisesse, se o médico dela não quisesse fazer com aquele material que o plano de saúde estava disponibilizando, o plano tinha outro médico para substituí-lo e ela faria com esse outro médico. Aí eu lhe pergunto, isso pode acontecer, doutor? Ser negado o material, né? E ainda mais dizer assim, olha, a gente tem outro médico aqui para você fazer, caso esse se negue a fazer da forma que a gente permite que seja feito. Isso pode acontecer. Eu fiquei assim, meio que espantada. Chocada, né? Eu entendo, Porque, poxa, a gente entende que a relação médico-paciente é uma relação de confiança. Se eu procurei aquele especialista, é porque eu tenho confiança de que ele vai resolver o meu problema e que ele vai me comprovando ali, através da especialidade dele, que ele tem, vamos dizer assim, a capacidade para fazer aquilo. E eu não me sentiria confortável em receber um e-mail desse, né? De ser direcionada para outro profissional. Não desmerecendo o outro profissional, pode ser tão bom quanto. Mas, assim, eu acho que tem que ter um bom senso, não é? E o que é que essa paciente poderia fazer? Bater o pé e judicializar, se fosse o caso, dizer, não, eu quero fazer com esse médico. Como é que funciona? Joguei a bomba agora pro senhor, viu? Mas é exatamente isso que você falou, Priscila. A relação entre médico e paciente é uma relação estrita de confiança. Quando a pessoa escolhe um médico, ela não foi no primeiro que ela viu. Muito possivelmente, ela estudou diversos profissionais que existiam, conversou com vários, chegou naquele que passou mais confiança a ela no tratamento que seria proposto. Aí agora o plano, na sua interferência totalmente absurda, vem nessa relação de confiança que foi estabelecida e tenta substituir o profissional que seria indicado. Inclusive, esse tipo de conduta é vedado pelo CFM. O Conselho Federal de Medicina veda que interferências externas violem essa relação de confiança que foi estabelecida entre médico e paciente. Logo, nesse tipo de situação, é sim necessário que o paciente, que o usuário de plano de saúde, bata o pé, insista em fazer com o médico de sua confiança. Até porque foi aquele profissional que você escolheu para lhe assistir nesse momento tão delicado, que é uma cirurgia na sua coluna, né? Digamos assim. Então, o conselho que eu sempre dou é, insista com seu médico, não troque para um outro profissional que você não conhece, até porque qualquer coisa que aconteça de eventualidade, você vai se sentir culpado por não ter seguido com o que a sua consciência tinha lhe colocado ali como estabelecido como correto. Então, existindo qualquer tipo de ingerência da operadora de plano de saúde no tratamento que foi proposto a você, não concorde, bata o pé, insista e tutele pelos seus direitos. Inclusive, a gente conversou aqui, né, eu e o doutor Licélio, que a responsabilidade do médico também, né? Se ele não usa aquilo que ele sabe que é o melhor e se submete a utilizar outro material porque é o que o plano quer, a responsabilidade, caso qualquer intercorrência venha a acontecer, é toda do médico, né? Que se submeteu a fazer daquela forma, né, doutor? Ainda tem esse... Exatamente, Priscila. O médico ele é civil e penalmente responsável por todos os atos que ele provocar no paciente. Ainda que por culpa, sem nenhum tipo de dolo, sem nenhum tipo de vontade. Então, se ele deixa de utilizar um material que ele julga na sua consciência que é necessário para tratar o paciente, porque a operadora, de certa forma, interferiu, e aquela não utilização do material provocou algum risco maior no paciente, culminou num desfecho negativo, ele vai responder. Logo, o profissional também tem que se tutelar por isso. Ele, olha, eu quero tratar o meu paciente da melhor forma possível e eu quero submetê-lo ao menor risco possível e promover uma recuperação o mais rápido possível. Então, é isso que o médico tem que visar para o paciente dele, independente de qualquer tipo de interferência externa. Doutor, mais uma vez, muito obrigada. Vem cá, dá a mãozinha. Esse nosso momento é rápido,
mas é um momento crucial, muito importante, né, que vem aqui para fazer esse desfecho, essa amarração do Saúde Justa, como o nome já diz do nosso videocast. A gente trata aqui da saúde, das inovações na área da medicina, em diferentes especialidades, e também de que forma nós temos acesso a tudo isso, nosso direito a ter acesso a tudo isso é conquistado, é preservado e que a gente não deve abrir mão disso. Então, muito obrigada mais uma vez. E, claro, quem quiser encontrar o Dr. Murilo nas redes sociais, tirar mais dúvidas em relação ao tema, como é que faz? Olha ali para a câmera que é só sua aí, manda o recado. Tá certo. Obrigado, Priscila, mais uma vez pelo convite, foi excelente. É um assunto muito importante para a população de fato. Muita gente desconhece os direitos que tem e aqui sempre é um espaço bem transparente em que a gente pode bater esse papo legal e saudável para tirar essas dúvidas, né? O Instagram do escritório do qual eu faço parte é o _DS Advogados. Lá você vai encontrar todo tipo de matéria relacionada a usuários de planos de saúde, direitos, deveres, inovações tecnológicas, medicamentos que são aprovados pela Anvisa, tudo nessa seara. E qualquer dúvida que você tiver, você pode deixar uma DM lá que eu ou algum dos meus sócios vão estar disponível para lhe responder. Muito bem, então você não perde tempo não, aproveita essa consultoria aí de graça, já vai lá, manda a sua dúvida e tenho certeza, como ele bem disse aqui, o Dr. Murilo, ele e a equipe dele são sempre muito proativos, sempre respondem muito rápido. Eu sei porque eu também sou seguidora das redes sociais lá da ADS. E para você que ficou com a gente aqui até agora, mais uma vez, muito obrigada por estar aqui com a gente, por ter feito o nosso videocast crescer bastante, tem crescido muito nas redes sociais também. Chegamos, inclusive, ao Rio Grande do Sul. Então, olha, um abraço aos irmãos gaúchos que também têm nos acolhido bastante aí, têm interagido conosco. Então, tudo isso nos deixa gratificados por saber que realmente nós estamos cumprindo o nosso propósito, que é o de prestação de serviço à população. Então, ó, um beijo, fiquem com Deus. E até o próximo episódio. Tchau, gente!